No vídeo de hoje eu quero falar com você sobre a forma que eu acho mais saudável para a gente ir se desenvolvendo ao longo da vida, para a gente ir aprendendo, para a gente ir lidando com as situações. Você certamente já ouviu algumas frases muito conhecidas, quase clichê, de melhorar 1% todos os dias, isso é que você deve fazer, ou ainda ser a sua melhor versão. Eu sou Tomás Way e eu queria trazer um pouco um questionamento sobre essas frases. Eu acho as frases muito boas, mas eu tenho um pensamento sobre elas. Que quando eu considero que eu estou me tornando a minha melhor versão, necessariamente eu estou partindo da premissa de que a versão anterior não era boa. Então, se eu digo, você precisa ser 1% melhor hoje, isso significa que o Tomás de um mês atrás, de um ano atrás, não era tão bom assim. Só que o Tomás de hoje só é quem é hoje porque lá atrás ele passou por essa escola, ele passou por este aprendizado, ele foi aquele Tomás. Aquele Tomás ele foi o meu professor. Ele me trouxe para o lugar onde eu estou hoje. O Tomás de hoje me leva para o Tomás de amanhã, que no final das contas é o mesmo, mas com mudanças e com aprendizados ao longo do caminho. Então, fundamental a gente compreender esse processo todo. E, ainda mais importante, em situações que você viveu dificuldades no passado. Então, se você teve um trauma no passado, ou ainda, se você fez algo que você acha que não foi a melhor coisa, que você se arrepende ou que você carrega a culpa. Deixa eu fazer um exercício aqui com você. Pega um fato do passado que te incomoda, algo que você carrega até hoje, que você, de algum jeito, não é gostoso de lembrar, ou ainda você se sente mal, se sente culpado, se sente triste, sei lá. Pegou esse fato? Eu te pergunto, isso que aconteceu e que te traz um certo sofrimento hoje, é um fato ou é a história sobre o fato que te traz o sofrimento? Não é o fato, normalmente, que traz o sofrimento. O que traz de verdade mesmo é a história que a gente está contando a respeito dele. E, frequentemente, a gente usa um peso muito injusto em relação a quem nós éramos. Porque a gente quer cobrar desse nosso eu do passado uma sabedoria, uma maturidade, uma consciência que a gente tem hoje. Só que como é que eu posso fazer? 10 anos atrás eu queria ter a consciência que eu tenho hoje. Impossível. E daqui para frente também. A maturidade, tomara que a maturidade que nós temos hoje seja menor do que aquela que a gente vai ter lá na frente, mas é uma trajetória. Então eu não posso usar o peso do conhecimento que eu tenho hoje, a compreensão de tudo que já passou, do resultado que deu certo, do resultado que deu errado, aí eu volto lá atrás, jogo um peso em cima do Tomás e digo, Tomás, você devia ter feito isso, você tomou uma decisão equivocada. E aí eu vou cobrar desse Tomás do passado, se fosse possível esse encontro de gerações, eu vou cobrar desse Tomás do passado algo que não é justo. Deixa eu trazer uma imagem para você. Pega o conceito passado, o meu passado, a minha história, e agora a gente vai colocar ele dentro de um tribunal, aonde o meu passado está sendo julgado. Eu estou determinando se aquilo que foi feito, aquilo que me aconteceu foi correto ou não, se merece ser punido ou não, se eu tive culpa ou não, se foi culpa de outra pessoa, quais foram, uma investigação, consultar testemunhas, é isso, tá? Então o seu passado dentro de um contexto de um tribunal. Agora, tira esse contexto de tribunal. Coloca o passado num contexto de sala de aula. Olha como já relaxa. Porque agora eu olho para o meu passado como um caminho de aprendizado que tem me levado a novas compreensões sobre a vida e tem me levado a novas atitudes, obviamente. O grande problema, a grande questão, é que a gente se distrai. Eu falo que a gente passa pela vida muito distraído e não percebe determinadas coisas. Uma distração eu fico carregando todo um peso de julgamento, de tribunal sobre a minha vida, enquanto eu deveria estar carregando uma liberdade de aprendizado, de transformação. Por isso que
a gente precisa dizer passado vira aprendizado. Eu te pergunto, o seu passado está virando sempre aprendizado? Ou ele vira culpa, ele vira julgamento, ele vira peso, ele vira sofrimento? Não, o passado, especialmente aquilo que você fez, que você considera que você errou no passado, e que você sabe que você é humano, que você podia errar, você sabe tudo. Só que aí você carrega esses sentimentos ruins que eu descrevi. Não, passado vira aprendizado. Não tem nada mais libertador do que você dizer para si mesmo: nisso aqui eu não erro mais. Errei, poderia ter feito diferente, nisso aqui eu não erro mais. Não tem nada mais libertador do que olhar para algo que te aconteceu. Não foi nem culpa sua. Te aconteceu. Você olha para aquilo e você fala: eu decido transformar o meu passado em aprendizado. Talvez uma das formas de você fazer isso seja colocando nos comentários essa frase ou algo parecido com isso. Passado, eu escolho transformar o passado em aprendizado. E aí a pergunta que surge é: qual aprendizado? É legal escrever. Para quem gosta, não sei se é o seu caso, se você gosta de escrever, fantástico. Você vai lá, escreve a situação de dificuldade e escreve qual foi o aprendizado. Se você tem uma rotina de escrever diário, ou mesmo que você não tenha, você pode fazer um exercício, por exemplo, ao longo dos próximos dias. No final do dia, você considera: qual foi a maior dificuldade que eu tive neste dia? Qual foi o meu maior desafio? E aí, você escreve também qual foi o aprendizado que você teve ou que você optou ter a partir daquela situação. Deixa eu te dar uma outra imagem. Imagina que o passado não vai ser mais uma âncora que te prende, que te arrasta, que te tira energia, que te faz ficar prostrado. O passado passa a ser um leme ao invés de uma âncora. O que o leme faz? Ele usa todo o movimento do barco ali, ele usa toda a corrente marítima e tudo para dar a direção. Então, o seu passado é aquilo que vai direcionando a sua vida para onde você está seguindo. Só que para aprender a usar o leme, tem uma palavrinha que as pessoas não gostam muito, ou às vezes não estão sendo muito estimuladas na sociedade de hoje, que é paciência. As coisas têm um tempo. E às vezes a gente quer antecipar o tempo das coisas. Não dá. Olhar para o passado e para aquilo que você está vivendo hoje, com paciência, entendendo que existe um tempo. A gente quer logo virar as páginas, né? Ah, eu virei essa página. Isso aqui agora é passado. Eu quero virar, quero seguir para frente, porque agora é daqui para frente. Ok, parece saudável? Depende do jeito que você virou a página. Se você virou muito rápido. Se virar a página é esconder a história que passou, virar a página é colocar para debaixo do tapete. Agora, quando eu leio um livro, no tempo certo, eu vou virando as páginas porque eu já absorvi, eu já vivi aquela história. E agora eu abro a possibilidade de viver novas histórias que estão encadeadas. Não é que vai começar uma nova história. Não começa um novo livro a hora que eu viro a página. Continua o mesmo livro, continua a mesma história, continua a sua mesma história de vida. O que é pior do que o sofrimento? Não tem nada pior do que o sofrimento. É o sofrimento sem aprendizado. Um sofrimento com aprendizado ainda é melhor do que um sofrimento sem aprendizado. Por quê? Porque sofrimento tem data de validade. Aquilo que me aconteceu no passado e que me incomoda até hoje tem data de validade, tem prazo para acabar. Agora, o aprendizado que eu ganho com aquela situação, esse não tem prazo de validade. Esse é para a vida toda. Então você entendeu o problema. O problema é que muitas vezes a gente fica preso ao passado, preso ao sofrimento do passado e não transforma em aprendizado. O passado precisa ser transformado em aprendizado. E essa capacidade de transformar o passado em aprendizado tem nome. Se chama maturidade. Maturidade é a velocidade com que você transforma os seus erros em aprendizado, que naturalmente vão se transformar em novas atitudes. Porque a vida não nos chama para sermos perfeitos, ela nos chama para sermos aprendizes.
O que a gente precisa fazer é, cada situação do dia a dia vai nos transformando, vai virando um conhecimento novo, vai virando uma mudança de rota. Talvez o problema maior que você tem em relação ao passado e a dificuldade de transformar o passado em aprendizado seja justamente que você está ruminando o passado ou tendo um monte de outras atitudes que basicamente estão quebrando seu cérebro, estão prejudicando seu cérebro e estão transformando ele fisicamente, que é o que eu explico nesse vídeo aqui. Recomendo muito que você assista. Como atitudes que quebram o cérebro. Ou ainda você diz, não, na verdade o meu problema mesmo, Tomás, é que eu não sei errar. O meu problema mesmo é que eu quero fazer tudo perfeito. E aí quando eu olho para o passado, eu não encontro o passado que eu queria, eu me sinto muito mal. E aí eu vou recomendar que você clique aqui e assista um vídeo sobre perfeccionismo que está maravilhoso. A gente se encontra lá. Um grande beijo, um grande abraço. Tchau, tchau.